Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Ele é feito aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no centro de São Paulo. Bom, como vocês já sabem, porque eu já falei no programa anterior, comecei agora a 18ª temporada do programa Mercado Futuro. Isso quer dizer o seguinte, que o primeiro programa aqui foi de 1º de julho de 2002. É só fazer a conta, né? 19 menos 2, 17. Então, estou no 18º ano. Não é pouco e eu espero que vocês continuem gostando, porque eu gosto de fazer isso aqui. Bem, a partir desse ano de 2019, o programa Mercado Futuro está nas principais redes. Para não esticar muito essa conversa, é o seguinte: se você tem acesso à internet, entra lá, põe www.programamercadofuturo.com.br. Assim que a página abrir, aqui à sua esquerda, tem todos os símbolos, o passarinho, né, do Twitter, o Facebook, o F, enfim. Ali você vê tudo que eu estou fazendo em todas as redes, tá bom? E dê um like, porque aí eu fico muito feliz. Ok, vamos começar o programa então. O agro brasileiro, não preciso ficar tecendo elogios aqui, agora entrou no que eles estão chamando de 4.0, né? Que é o seguinte: a tecnologia que está absolutamente difundida nas cidades está indo para o campo, com acesso a... Os produtores têm acesso às redes e tal, estão criando uma série de aplicativos, tem os tais dos drones, enfim. É uma série de coisas, mas os detalhes a gente vai saber com o meu entrevistado. A inovação, de uma certa maneira, está chegando de forma maciça na área rural brasileira. É sobre isso e outros assuntos que eu vou conversar com o jornalista Paulo Eduardo Palma Beraldo. Portanto, esse programa, mais uma vez, é uma oferta especial minha para Cafelândia. Ei, Cafelândia! Em Cafelândia, dizem que lá em Cafelândia tem um cordeiro, fazem um cordeiro em Cafelândia, eu preciso experimentar. Paulo, é isso mesmo que eu falei aqui ou tá tudo errado? É isso, o cordeiro de Cafelândia é muito bom. É bom? Não, eu pensei da inovação. O cordeiro é o seu Paulo que faz. Isso, seu Paulo. Um abraço pro seu Paulo, pra dona Bárbara, né? Será que se eu for lá, o seu Paulo... Com certeza vai ser um especial pra você. É mesmo? É na brasa? Como é que é? Não, não é na brasa, não. É No no forno? churrasqueiro, normal. Ah, churrasqueiro. Sim, sim. Dá pra fazer no forno também, com vinho, fica bom. Vinho, alecrim, fica gostoso. Você sabe fazer também? Não, só sei comer. Tá bom. Bom, vamos para Piracicaba, Vamos. a inovação. O que você viu lá de bom? Regis, só pra gente voltar um pouquinho, achei interessante que você falou, o programa tá entrando agora na 18ª temporada, né? Aquele agro de 2002 é muito diferente desse agro de 2019, né? Com certeza. Com certeza essas mudanças e a inovação estão tendo um papel cada vez mais relevante nisso, né? Eu visitei Piracicaba recentemente, nós passamos um dia lá fazendo uma reportagem mostrando como que Piracicaba virou a capital dessas startups do agronegócio, essas empresas novas criadas por jovens ou pessoas não tão jovens assim, que tentam resolver problemas do agronegócio, das mais diferentes possibilidades que você puder imaginar. Me conta uma coisa que eu já ouvi falar, já falaram em Exalc, como é que é? O negócio de show lá. Exalc Show. Exalc Show e Isso. tal. Como é que funciona? O que é esse centro de Piracicaba? Depois a gente fala dos aplicativos. O que é isso? É um lugar onde as pessoas... O que é? Basicamente, o pessoal está falando que Piracicaba hoje é o Vale do Silício do agronegócio brasileiro. Né? Por que Vale do Silício? Né? Porque ali em torno da Exalc, né, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a USP, né, que tem mais de 100 anos, ali começou a se criar, há muito tempo já se cria, né, um nível de excelência de profissionais. Só que cada vez mais o pessoal tem entendido que eles não querem só se formar e trabalhar em grandes empresas, eles querem eles mesmos criar suas próprias iniciativas, né? Então a faculdade está estimulando muito esse empreendedorismo dos alunos. Vocês falam entrepreneur, é isso? Isso. Então, tipo assim, ó, em vez de você ir trabalhar numa multinacional, vamos pensar você aqui dentro da faculdade, você criar uma ideia para resolver um problema e isso aí vai crescendo. Então eu conversei com muita gente que há 2, 3 anos trabalhava eu, você e ele, e hoje trabalham com 15, 20, 40, 80 pessoas. Assim, coisas que cresceram exponencialmente
nos últimos anos. E aí, como todo mundo viu que ali estava nascendo esse movimento, empresas grandes começaram a entrar, cooperativas começaram a entrar. Então foi pipocando várias iniciativas. Entrar em que sentido? Entrar, por exemplo, vou te dar um exemplo claro, a Raizen, né, aquela multinacional Sim. do setor aí sucroenergético. A Raizen criou um espaço, chama-se Pulse Hub. Hub significa um polo, né? Ele concentra ali empresas. Então, tipo assim, ó, eu sei que você tem uma iniciativa boa, ele também, ele também, ele também. A sua é de pecuária, a dele é de tecnologia, a dele é de irrigação. A Raizen levou todo mundo para o mesmo espaço e aí eles começam a trocar ideia, experiência, fazem mentoria, palestra, workshop. E a Raizen botou dinheiro nisso. A Raizen fez um processo de seleção e ela identificou quais que eram as melhores startups que ela deveria investir. Okay. Aí trouxe para dentro da operação dela, que ela tem muitas usinas, muitos campos de cana-de-açúcar, enfim. Há muito o que ser melhorado na agricultura brasileira. E depois dessa iniciativa da Raizen, mas não só da Raizen, né, as pessoas começaram a ver que ali é um ambiente que é muito dinâmico. Nasceram vários e vários hubs e continuam nascendo, que são esses espaços de trabalho conjunto, né? É o famoso coworking. Tipo um coworking, é. E aí qual que é a graça desse hub, né? Por exemplo, eu fui em outro que chama AgTech Garage. Fica bem próximo desse Pulse Hub também, é uma região que eles chamam de Parque Tecnológico, super bonito, assim, bem moderno. E o que é o legal disso? Há 5 anos não tinha quase nada lá, então é um negócio que tá, assim, super dinâmico. Aí a gente chegou lá nesse AgTech Garage e foi engraçado que a gente estava lá entrevistando algumas pessoas. Aí o pessoal falou, às 11 horas vocês vão ter que ir embora que vai vir uns investidores aqui. E aí o investidor vai falar com você, mas ele, o que o pessoal está fazendo? E aí já vai conhecendo todo mundo, entendeu? A gente foi lá e marcou com A, B, C e D. Mas lá a gente viu que F, G e H também são interessantes. Então a gente viu, por exemplo, gente que está pensando em trabalhar com insetos comestíveis. Produção e fazenda de grilo. Sabe, um negócio assim muito... Putz, deve ser um barulhão, hein? Deve ser um barulhão, né? O grilo, 60% dele é proteína. Então a ideia é você pegar essa proteína do grilo e transformar em barrinhas de alimentos. Tipo, olha o que as pessoas estão pensando. Barrinha que a gente vai comprar? Barrinha de comprar no mercado, essas barrinhas de cereais. O pessoal está procurando barrinha com grilo. Vai chamar grilate. Grilate. Uma mistura de grilo com chocolate. Isso, grilate. Então, mas tem esse tipo de coisa que eu não sabia, mas tem umas coisas muito objetivas para cana. Mas sim, muito. Vamos um intervalinho, a gente volta já, que o tempo passa rápido. Converso com o jornalista Paulo Eduardo Palmeiraldo. O programa, como nós já dissemos, eu e ele, é para Cafelândia e para o cordeiro que eu vou comer. E já já a gente volta, até já. Olá, estou de volta com o programa Mercado Futuro. Eu converso com o jornalista Paulo Eduardo Palmeiraldo. Então hoje é conversa de jornalista. O assunto podia ser, será que o jornalismo vai acabar? O tradicional, né? Mas não é isso, nós não vamos falar disso. Aliás, eu estou para escrever um artigo, já que eu estou com o Paulo aqui, sobre essa questão do jornalismo, as redes sociais e tal. Tudo bem que as redes sociais ajudaram a diminuir a importância do jornalismo. Tem muita gente que só se informa pelas redes sociais. Mas eu acho que uma grande culpa pela situação atual do jornalismo deve-se ao jornalismo praticado, pelo menos no Brasil, que tem cometido aquela coisa que não dá nem para falar, mas não é esse o assunto. Estamos falando de startup. Você falou do grilo latte, não, o grilo latte é por minha parte. Eles estão testando para produzir uma barrinha de grilo. Isso. Você comeria o grilo? Sim, o grilo não sei, mas a barrinha sim, né? Não, porque proteína por proteína, minhoca deve ser 90% de proteína. Agora precisa ver como vai ser apresentado. Você sabe que outro dia já tem o Atala, o Alex Atala, ele já serve inseto em alguns pratos, sabia disso? Isso tá crescendo, Hash. Eu não vou falar que é uma tendência, mas é um movimento que já existe em algumas regiões da Europa, dos Estados Unidos, na Ásia, isso é mais comum, né?
Só que, qual que é a grande questão disso? Já existem grupos de estudo bastante desenvolvidos. Aqui no Brasil, por exemplo, a USP, lá em Piracicaba, já tem disciplina sobre insetos comestíveis. A FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, já tem grupos de estudos que trabalham sobre o desenvolvimento de insetos para alimentação. E aí tem uma coisa interessante, não é que essa do grilo sim é isso, mas tem outros projetos que o inseto ele vai ser uma alimentação indireta para os seres humanos. Então, por exemplo, você vai transformar a proteína do grilo em alimentação para porco, frango, boi, e aí você vai comer o boi que foi alimentado por aquilo. Então, esse também existe um grande potencial nessa alimentação indireta que eles chamam. Até porque, Paulo, você sabe disso melhor do que eu, não falta alimento no mundo. Exatamente. Nós temos, segundo a FAO, que 1 bilhão de pessoas que passam fome. 820 milhões no mundo de inteiro. pessoas passam fome. Não é por falta de alimento, Não é. O problema é outro, né? É uma questão política, né? Bom, além de alimento, tecnicamente, por exemplo, a Raizen, o que interessa para ela? Melhorar o plantio de cana, usar drone para ver onde está seco, onde não está seco. Quais são as startups? Porque eu sei que, eu não sei se na Exalc tem, mas eu já tive com rapaz de startup aqui, que já trabalharam no espaço da Google, da Microsoft, por aí vai. Mas da Raizen, o que você viu da Raizen lá? O que é a questão ali? Não só dela, né? Muitas usinas também adquirem ou contratam serviços dessas startups. Por exemplo, assim, a usina ela tem o trabalho do dia a dia dela, que é cuidar de toda aquela operação que já é muito grande, né? Eles não têm tempo, nem equipe, nem um dinheiro específico para colocar ali para desenvolver um departamento, para construir uma tecnologia focada naquilo, se já existem pessoas que estão trabalhando totalmente 100% naquilo, né? Principalmente agora, isso eu ouvi de várias pessoas lá, muitas usinas, sem colocar a Raizen no meio disso, muitas usinas estão com uma pressão de custo muito grande, tem que cortar custo, manter a produtividade, então você contrata o serviço de um terceiro que é ultra especializado naquilo, que consegue desenvolver uma coisa que você não desenvolveria. Exemplo, um monitoramento muito, tipo assim, diário sobre onde você tem que aplicar um determinado defensivo, quando que você tem que ir a campo identificar um problema, manejo da irrigação. Tem empresas que auxiliam, por exemplo, no uso mais eficiente da irrigação, como você se adaptar às mudanças climáticas. Uma empresa muito interessante que eu encontrei lá, eles fazem monitoramento climático. Então, para quem que eles trabalham? Para grandes sementeiras, principalmente no Mato Grosso, de soja e milho, o pessoal vai lá e precisa colher. Só que eles percebem que precisa de um determinado nível de umidade que não pode ser muito alto. Então, esse radar ele vai perceber que está se aproximando uma chuva tipo, daquela fazenda, daquela região, e que essa chuva vai chegar em 50 minutos. Então, eles abortam a operação na hora, porque se molhar, se causar uma umidade, eles vão perder todo aquele trabalho. Ou também, a mesma forma, você vai aplicar um defensivo, né, que é caríssimo. Então, você não pode errar, você não pode aplicar e chover 2 horas depois, vai perder tudo. Vai para o lençol freático, você perde dinheiro, perde tudo. Então, são exatamente resolver problemas pontuais, seja a colheita mais eficiente, seja o uso eficiente da aplicação. E aí eles estavam dando exemplos, assim, se você errar um negócio desse, você pode perder 50, 60 mil reais, assim, numa tarde, né? Não é um negócio trivial. E aí você paga um valor que é bem menos significativo para contratar o serviço dessas empresas, né? Na área de açúcar e álcool, eu acho que eu estive aqui com a Renata da Única, se não me engano, e ela estava dizendo que muitas usinas, talvez você tenha visto algo parecido lá. Um dos grandes gargalos, porque a usina não é fácil de administrar, é muita coisa. Muito. Mas um dos grandes gargalos, que hoje já existem aplicativos que monitoram isso, é com relação ao transporte. Perfeito. Eles rodam 35 milhões de quilômetros, quer dizer, dá a volta na Terra. Então isso aí, qualquer desperdício, no fim da conta lá, é um absurdo. Você viu alguma coisa disso? Com certeza. Esses aplicativos, essas empresas, trabalham quase como consultorias, né? Pensam nos melhores trajetos, analisam todos os dados que são produzidos, que de fato são muitos, né? As máquinas são mapeadas, e aí eles sempre vão identificando, esse trajeto é melhor, aqui ele tem que ser feito dessa forma, esse aí eles identificam algum desvio, já pode acionar o operador e falar, o que você está fazendo? O caminho é esse, porque você está por aqui, né? Então isso aumenta muito a eficiência, né? Tanto para você corrigir um problema que pode vir a aparecer, quanto para você só melhorar mesmo, né? Às vezes é uma coisa Agora, trivial. essas startups, Paulo, elas estão ganhando dinheiro?
estão ganhando dinheiro, estão indo para o exterior, estão competindo de igual para igual para empresas globais já. E qual que é o grande negócio dessas startups? Não é que a minha, a sua, dele vai resolver o problema de todo mundo. Elas têm toda a clareza disso. Por isso que é legal você estar num hub como esse, que lá em Piracicaba tem muitos, né? Porque ali do lado, a minha trabalha com clima, a sua trabalha com monitoramento e a dele trabalha com uma plataforma para melhorar os negócios. Cada um de nós tem experiências, já errou em alguma coisa e pode trocar, né? Tem gente que fala que tem que aprender com os erros, mas se for o erro do outro é melhor ainda. Aprender com o erro dos outros é melhor. Então, eles me falaram isso, né? Puta, às vezes você está pensando uma coisa que nunca passou pela minha cabeça, que pode desenvolver de uma maneira muito forte o meu negócio. Então, bastante gente lá me falou isso. Cara, o bom de estar aqui em Piracicaba é que a semana que vem vai vir alguém super importante aqui que a gente não teria acesso se tivesse em outro lugar. Para você ter uma ideia, Piracicaba tem hoje cerca de 120 dessas startups do agronegócio. É a maior cidade no Brasil, da América Latina, que tem startups voltadas para o agronegócio. Virou o Vale do Silício. Só falta a Bay Area, né, lá. A Bahia de São Francisco. Tá precisando, né? A Golden Gate e tal, né? Mas, enfim, tem o Rio Piracicaba. Nós vamos a um outro intervalo e voltamos já, tá bom? Converso com Paulo Eduardo Palma Beraldo, já já estou de volta. Ok, estamos de volta, já é o último bloco. Eu converso com o jornalista Paulo Eduardo Palma Beraldo, de Cafelândia para o Mundo. E o Paulo está contando a experiência dele lá no nosso Vale do Silício. Aliás, tinha um amigo meu que misturava a estação sobre o Vale do Silício na Califórnia, em São Francisco. Aliás, o Vale do Silício, bom, ele confundia Vale do Silício com o Vale do Silicone. Era uma mistura. Silicon Valley? Entendi. Que é Silicon Valley. Tá. Bem, lá no Silicon Valley, ou no Vale do Silício norte-americano, eu morei em Palo Alto, que é onde fica Xerox, enfim, a casa do Steve Jobs é em Palo Alto. E é um centro maravilhoso e a gente aprende adoidado lá. Eu acho que em Piracicaba também é por aí. É exclusivo para alunos da Exalc? Não. Isso é uma coisa muito interessante. Várias empresas nasceram em outros lugares, mas perceberam a oportunidade, a necessidade de estar ali em contato. Porque Piracicaba tem uma localização estratégica muito boa, né? Fica a 160 quilômetros de São Paulo, que é a maior cidade, enfim, não precisa falar de São Paulo, né? Fica muito próxima de Campinas, a menos de 1 hora, que também é um grande mercado. Fica perto de Ribeirão Preto, de São Carlos, de Araraquara. É uma região que realmente é pulsante, tem muito dinheiro, tem muito investimento. E é o principal centro de produção de conhecimento agronômico do Brasil, né? Vários rankings internacionais colocam a Exalc como uma das 5 principais instituições de ciências agrárias do mundo, né? E outras coisas que tem ali que é interessante, tem o ITAL em Campinas, que é o Instituto de Tecnologia dos Alimentos, tem 2 unidades da Embrapa. O inseto lá não é legal, da Embrapa. Tem a UFSCar, então assim, tá tudo muito fácil. A UFSCar é a Universidade de São Carlos. Universidade Federal de São Carlos também é de ponta, assim, de excelência. Tem a USP em São Carlos, tem o Unesp em Araraquara. Então, assim, é uma coisa, realmente é uma região que é muito favorecida. Por isso que eles chamam de vale, né? Porque, de fato, é todo um vale que fica orbitando ali nesse entorno de Piracicaba e que tem cada vez mais crescido. Então, por exemplo, tem uma empresa chamada AgroSmart que, entre outras coisas, ela atua para um manejo eficiente da água na irrigação. Tem outras funções, ela nasceu para isso e hoje já cresceu muito, já está em 9 países da América Latina, está crescendo, vai para os Estados Unidos. E ela nasceu em Itajubá, lá em Minas Gerais, depois recebeu investimentos e foi lá para Piracicaba. Tem uma sede em Campinas, mas tem um espaço em Piracicaba e um desses hubs que eu estou te falando. Por quê? Porque é isso, você chega lá, eu estou conversando com você e vem um palestrante, dias atrás tinha um palestrante da Holanda, do principal hub de alimentos do mundo, chama Food Tech Valley. E aí deu uma mega palestra para um monte de gente lá, sabe? Então eles falam que é uma vitrine estar ali em Piracicaba, porque passa muita gente ali, investidores internacionais, brasileiros, imprensa,
é muita visibilidade, muita oportunidade que outras regiões não oferecem. A USP, a ESALC, a Escola Superior de Agricultura, que era a sua, ela dá o quê? O espaço e o prestígio e o conhecimento. Sim, Ela não dá, tá lá. a USP, a bola começou ali, entendeu? Mas aí tem muitos egressos da USP, né? De fato, pessoas que se formaram ali, mas pessoas que se formaram nos mais diversos lugares. A USP, ela tem uma incubadora de empresas, né? Então, ela auxilia os alunos, chama ExalcTech. Hoje tem mais ou menos 120 projetos de alunos, seja de graduação ou pós-graduação, que estão desenvolvendo ideias. O que essa incubadora faz? Por exemplo, eu te ajudo a estruturar um plano de negócio, porque às vezes a pessoa tem uma ideia, mas como é que transforma aquela ideia na prática, né? Então, você vai lá, conversa com o professor, tem apoio jurídico, como a ExalcTech, ela já existe há bastante tempo, ela tem parceiros, então tem produtor de cana, de milho, de soja, confinamento. Então, você pode ter um acesso mais fácil ao mercado, ter apoio jurídico, estruturar um negócio, mas não é só ali, né? A USP, ela quer incentivar isso entre os alunos, mas aí você já tem a raiz, tem uma cooperativa chamada Coplacana. Tem mais de 10 mil cooperados. A Coplacana está investindo também, ela criou o seu próprio hub, chama Avance Hub. E o que é um dos grandes gargalos das startups? É que muitas, eu vou revolucionar o seu negócio. E aí não está exatamente uma ideia muito madura. Então isso causa algum problema no mercado como um todo. O que a Coplacana percebeu? Falou, olha, nós temos aqui um grupo de clientes de 10 mil pessoas, então nós vamos pegar essas tecnologias, nós vamos usar em uma, duas fazendas, vamos validar e depois vamos oferecer para os clientes. E a Coplacana então decidiu diversificar os seus investimentos. A Coplacana vai fazer um fundo de investimento para adquirir e investir em startups, para aumentar a sua renda, de fato, né? Eles querem dobrar o faturamento nos próximos anos e perceberam, estando nesse ambiente, a gente não pode ficar fora disso, né? A gente tem como validar, vender, comercializar, investir, criar, né? Participar de tudo isso. Na verdade, eu acho que não independe do segmento, mas os segmentos mais controlados, tipo, por exemplo, confinamento. Confinamento, você compra o animal com 12 arrobas, e em 100 dias, 110 dias, ele tem que estar com 18, 20. Então tem que ser. Sim. Quanto ele come, quanto ele engorda, quanto ele bebe e tal. Eu acho que nesse segmento, eu estou dando um exemplo, a startup deve ser mais rápido o começo, meio e fim, porque ali é tudo controlado. Muito, muito. E outros setores não é tão controlado assim. Clima é mais complicado, enfim. Eu só queria te falar o seguinte, tive com uma moça aqui, de uma empresa, ela via satélite, por exemplo, ela te diz, você fala a cidade, Tangará da Serra, ela te diz quanto tem de soja plantado lá, quantos hectares, via o satélite, né? Ela leu os mapas. E a ideia dela era essa, dizer a intenção de plantio e tal. E eu brincando aqui, falei, mas os dados que você tem, porque é tudo na telinha ali, são ótimos para a seguradora. Ela falou, nós descobrimos isso agora. Os dados que nós temos são os dados que, para você fazer o seguro, você precisa saber se está seco, se foi adubado, se não foi. Ou seja, um mundo para esse tipo de ferramenta que a gente tem é absolutamente inesgotável. Com É certeza. essa a tua versão? É essa versão. É uma coisa que eu ouvi de muita gente lá, né? Se de há 5 anos atrás a gente tinha pouco do que já existe hoje em Piracicaba, imagina daqui 10, daqui 15 anos. A tendência é só crescer, porque muita gente está de olho ali. Sejam os jovens indo para lá, sejam as empresas indo para lá, sejam investidores querendo botar dinheiro ali, comprando pequenas parcelas das startups para quando elas crescerem, eles terem uma parte daquilo, né? Então, acho que, olhando aí a 18ª temporada, você vai falar muito de Piracicaba nas próximas temporadas, porque ali está nascendo uma revolução do agronegócio brasileiro, né? Uma das novas revoluções. E acho que tudo isso passa pela inovação, né? Inovação nos mais diversos pontos da cadeia da agropecuária. Então, o Brasil, um dos professores falou isso para mim lá, a gente vai deixar de exportar só soja, carne, milho, algodão, como já vem fazendo e fazendo muito bem, né, diga-se de passagem. Mas vamos exportar, sim, tecnologias de ponta, tecnologias que podem ser usadas para outros países, outras regiões, outros contextos diferentes. Até porque dinheiro não falta. Não Tem falta. muito dinheiro para ser investido. Só para ter uma ideia, não é dinheiro de fora, eu não estou falando de dinheiro de fora.
Teve acho que uma visita do governo a Israel. Só eu conheço pelo menos mais de 30 gerentes de fundos de investimento que acompanharam a visita do presidente lá, porque Israel é um grande centro de startups também. Sim. E concluindo, tem um minuto. Concluindo, quando você falou, me passou uma ideia. Piracicaba, Campinas, São Carlos, Ribeirão Preto. Eu estou achando que São Paulo, o estado de São Paulo, é um grande Vale do Silício. Exatamente, toda essa região Boas aí. estradas, Porto Bom. Porto Bom. É uma região muito importante economicamente. Acho que a gente tem que mudar para Cafelândia, que fica por ali também. Tá né? mais longinho, Cafelândia. A gente já amplia. Aumenta o vale, né? Aumenta o vale. Paulo, nosso tempo acabou. Muito obrigado. Bom trabalho, sucesso. E você já sabe que tem uma dívida comigo, mas aí é um outro assunto super importante que o Paulo vai voltar aqui mais adiante. Ele vai estudar, porque ele não fez a lição de casa. Eu fiz, mas ele não fez. Então, mandar um beijinho pro seu Paulo, para dona Bárbara. Isso. Um beijinho para vocês. Até o próximo programa. Tchau, tchau.